Olá pessoal, hoje eu estou gravando aí mais uma aula de Matemática 2. Nessa aula 21 eu quero continuar o assunto que a gente vinha tratando na aula anterior, na aula 20, né? Que era a resolução de determinantes de ordem 3. Então nós vimos na última aula, né, que é possível resolver um determinante de ordem 3 através de um método prático, né, a regra de Sarrus, onde a gente consegue calcular a partir de algumas multiplicações, né, de diagonais, a gente consegue calcular esse número, né, tão importante aí, o determinante da matriz. Só que assim, em algumas situações, né, que a gente vai ter de exercícios, essa regra, né, apesar dela ser bastante prática, bastante simples, ela pode dar um pouco de trabalho para a gente. A gente é obrigado, né, nessa regrinha de Sarrus, sempre copiar as duas primeiras colunas, né, e às vezes esse trabalho a mais, né, de copiar as colunas, atrapalha um pouquinho o que a gente está fazendo. Então, em situações como equações, né, envolvendo determinantes, então nós vamos ver algumas situações que vai atrapalhar um pouquinho a gente ter que copiar as colunas para fazer a resolução do determinante, né? Então, por causa disso, eu estou mostrando para vocês hoje uma regrinha, né, que é uma adaptação, na verdade, da regra de Sarrus, onde a gente não vai copiar as duas primeiras colunas novamente, né? Então, nós vamos fazer todas as mesmas contas, as mesmas multiplicações, né, que eram feitas na regra de Sarrus, só que sem fazer a transcrição, né, sem copiar as duas colunas. Então isso ajuda bastante a gente em algumas situações, né, vai simplificar o nosso trabalho. Desde já, né, eu queria deixar para vocês que a regra de Sarrus é a regra mais didática, né, mais organizada para resolver determinantes de ordem 3, é por isso que ela aparece na maioria dos livros didáticos, né, como forma principal aí de resolução. Então, lógico, quem domina essa regrinha, né, vai poder usar sempre para determinantes de ordem 3, né, sem precisar se preocupar muito com aprender outras coisas, mas eu quero mostrar essa regrinha porque depois que vocês dominarem essa regrinha também, vocês vão perceber que ela facilita a nossa vida em várias situações, tá bom? Inclusive eu vou usar essa regrinha várias vezes aí para fazer a resolução, né, as correções aí. Então, muitas vezes eu vou estar usando essa regrinha. É legal que vocês conheçam bem. Então, por isso que eu vou mostrar hoje para vocês. Uma aula bem curtinha, tá? Só um exemplo aí. A gente vai fazer uns exercícios. Gente, vamos dar uma olhadinha antes de ver a regra, né? A regra que vocês já conheciam, então, a regra de Sarrus. A gente tem um determinante de ordem 3, ó, 3 linhas e 3 colunas. Pegamos aí as duas primeiras colunas e copiamos aqui na frente, né? Então a primeira coluna é copiada novamente aqui na frente do determinante. A segunda coluna, né, essa daqui, ó, é copiada aqui de novo também, ó, na frente do determinante. E depois a gente efetua as multiplicações das diagonais, né? A primeira diagonal multiplica a segunda, multiplica a terceira, e depois faz as multiplicações das diagonais, né, que estão invertidas aqui, só que trocando o sinal dos números para fazer a conta, né? Então essa é a regrinha mais conhecida para a resolução determinante de ordem 3. Mas o que nós vamos fazer hoje então? Vamos fazer uma adaptação. Eu não vou copiar essas duas colunas aqui nesse método de hoje, no método da amassada, tá? Então como é que vai ficar isso daí? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então vejam, ó, eu não vou copiar essas duas primeiras colunas aqui, mas eu quero fazer todas as mesmas multiplicações que eu fiz, né, na regra do Sarrus. Então, como é que eu vou fazer isso daí? Dá uma olhada aqui, gente, ó, vamos perceber, né? Olha, a primeira multiplicação é dessa primeira diagonal aqui e vejam que não aparece nenhum número fora do determinante, né? Então, eu não precisaria copiar essas duas colunas para enxergar essa primeira diagonal, né? Então, vejam que a primeira diagonal não tem problema nenhum. Eu faço a multiplicação, ó, mesmo sem ter copiado essas duas colunas, né? A segunda diagonal, veja aqui, ó, A12, A23, né? Essas duas estão dentro do determinante. Agora, esse terceiro número aqui, ó, o A31, na verdade é esse número aqui, tá vendo? Que veio para cá, né? Então, por que é feita essa cópia das colunas? Só para esses números ficarem na mesma reta,
Tá vendo? Olha, se eu não tivesse copiado essas comunas, mas eu soubesse que com esses dois números eu preciso multiplicar o A31, né? Que é esse que está aqui na ponta, então eu não precisaria copiar em linha reta aqui. Olha, então o que eu estou fazendo na verdade é fazer a primeira diagonal. Depois, quando eu vou fazer essa segunda diagonal, eu pego esses dois números e multiplico pelo A31, que é esse aqui, ó. Esse número aqui. Tá vendo? Depois, a terceira diagonal, veja aqui, ó, a terceira diagonal, ela é o A13 que está dentro do determinante e mais dois números que ficaram de fora. O 21 e o 32, gente, são esses dois aqui, ó. Tá vendo? Então, na verdade, essa multiplicação aqui, né, é esse número da ponta com esses dois aqui, ó, de baixo. Tá vendo? Eu multiplico esses dois com esse daqui da ponta, ó. Com esse aqui. As três primeiras multiplicações ficam assim, então. Vamos olhar nesse outro aqui que fica mais fácil de perceber. Olha, eu faço a diagonal principal, depois eu faço esses dois aqui, ó, com essa ponta, tá vendo? É como se fosse um triângulo aqui. Vocês enxergam um triângulo assim, ó? Ó. Como se fosse um triângulo, tá vendo? Então, esses dois com essa ponta e depois eu inverto o triângulo, ó, faço esses dois com a outra ponta, ó, como se fosse um triângulo ao contrário agora, percebe? Então, deixa eu tirar um pouquinho essa bagunça que eu fiz aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar, eu vou acabar tirando o que eu não quero aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então é isso, gente, ó. Então, primeira diagonal, paralela ela com essa ponta e depois paralela com a outra ponta. Bom, então é isso, ó. Agora vamos virar para o outro lado. Vamos ver quando a gente vai fazer as outras diagonais. Olha, vamos virar para o outro lado? Então veja, ó. Tirar essa bagunça daqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui também. Tirar os rabiscos. Isso. Olha, então agora nós vamos olhar para outra diagonal. Ó. Essa diagonal secundária. Veja que a diagonal secundária está inteirinha dentro do determinante também. Então não tem problema nenhum para fazer ela. Agora, a segunda diagonal, olha aqui, ó. Eu tenho um pedaço aqui dentro do determinante e eu pego esse número, né, para completar, ó. Só que esse número ele está aqui, ó. Então vejam, na verdade eu preciso pegar essa segunda diagonal e multiplicar por essa ponta aqui, ó, por esse número da ponta. E depois, veja, ó, a última diagonal é o A33 vezes esses dois números que estão aqui também, ó. Né? Então, ao invés de colocar aqui fora do determinante, eu posso usar eles aqui dentro também. Então, seria ó, esses dois com esse aqui da ponta. Então, vejam, ó, agora vamos chegar num acordo aqui. Né? Então, vejam, ó, a primeira parte eu fiz a primeira diagonal, a principal, esses dois paralelos com vezes essa ponta, e esses dois paralelos vezes essa ponta. E aí eu viro para o outro lado e faço tudo de novo. Tudo a mesma coisa do outro lado. Quer ver? Ó, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Olha, do outro lado eu faço a mesma coisa. Olha, esses três aqui, né, a diagonal secundária. Depois, ó, esses dois aqui paralelos, ó, com essa ponta. E depois esses dois paralelos com essa ponta. Essa é a nossa continha. Lembrando que essas três últimas multiplicações a gente faz trocando o sinal, né? É a mesma regra dos alunos lá. Então as três primeiras o que dá a gente marca e as três últimas o que dá a gente inverte o sinal. Quero mostrar isso para vocês então com números, né? Que fica muito mais simples, tá bom? Vamos ver esse exemplo, olha. Calcule o determinante da matriz A abaixo. Esse exemplo aqui eu copiei e colei aqui da aula da regra de Sarrus, tá? A mesma resolução. Se vocês quiserem olhar lá, é até legal porque
a gente consegue comparar e ver que dá a mesma coisa, tá? Só um outro processo, mas a gente vai ter exatamente os mesmos 6 números que a gente teria fazendo a cópia das colunas. Bom, então, pela regra de Sarrus, eu copiaria essas duas colunas aqui e faria as diagonais, né? As 3 primeiras diagonais, depois viraria para o outro lado e as 3 últimas diagonais trocando de sinal. Mas eu vou fazer pelo método da laçada. Veja lá como é que isso vai ficar. Olha, faço a primeira diagonal sem problema, com os 3 números aqui. Então veja, 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 3 é 6. Primeiro número sem problema. Agora, eu escolho então uma paralela a ela, pode ser aqui o 4 e o menos 1, ó, ou o menos 3 e o 4, vou ter que fazer as duas paralelas, tá? Escolho uma delas. Vou pegar, por exemplo, o 4 e o menos 1, ó. Vou multiplicar e preciso de um terceiro número. O terceiro número é sempre o da ponta oposta, tá vendo? Então, ó, 4 vezes menos 1, menos 4, vezes 2, ó, menos 8. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Então, sempre que eu pego 2, eu preciso de 3 números. Aqui tinha os 3, ó. Aqui só tem 2. O terceiro é o que está na ponta oposta. Então, ó, menos 4 vezes 2, menos 8. Agora, pego os outros dois aqui, ó, que são paralelos também. Tá vendo? E vou fazer vezes quem? Quem é o terceiro número dessa multiplicação? Quem está na ponta oposta. Então, esse menos 2 aqui, ó. Né? Então, faço lá, ó, menos 3 vezes 4 é menos 12, menos 12 vezes menos 2 aqui é mais 24. Né? Vou colocar aqui, ó, mais 24. Agora eu viro para o outro lado, né, e faço as 3 do outro lado. Vamos lá? Vamos tirar esse rabisco aqui para a gente poder fazer do outro lado. Ó. Do outro lado, a mesma coisa. Pego a diagonal secundária, que é essa daqui. Essa eu não preciso mexer em nada, né? Todos os números, os 3 números estão aqui. Então, veja, ó, 2 vezes 2 vezes 2 aqui é 8, um sinal de menos, seria menos 8 essa multiplicação, mas a regrinha diz que a gente tem que inverter os sinais desses últimos 3 números. Então, menos 8, troca de sinal, mais 8. Né? Depois, escolho uma paralela, pode ser esses 2 números de cima ou esses 2 de baixo. Vou pegar esses 2 de baixo aqui primeiro. Ó, e vou multiplicar por um terceiro número. O terceiro número é quem está do lado oposto, é esse 1 aqui. Ó. Tá vendo? O oposto a essa paralela. Então, veja, 4 vezes menos 1 é menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 eu vou marcar mais 4, né? Lembrar sempre de trocar o sinal das 3 últimas. E por último, olha aqui, ó, o 4 e o menos 3, vou precisar multiplicar pela oposta. Ó. O oposto dele é esse 3 aqui. Né? Então vai ficar 4 vezes menos 3, menos 12. E menos 12 vezes 3 aqui, menos 36. Mas eu coloco mais 36. Né? Então, os 3 primeiros números do jeito que deu eu marquei. Os 3 últimos números do jeito que dá, eu mudo de sinal para marcar, tá bom? Eles deram negativos, eu coloquei positivo. E aí agora é só juntar tudo isso daqui e ver quanto dá, né, pessoal? Aqui dá para jogar fora esse 8 aqui, ó, 8 menos 8 some, né? E eu tenho, então, aqui ficou tudo positivo, né? 24, ó, 24, 30, 60, com mais 10 aqui são 70, ó. Isso aqui dá 70, tá? Exatamente os mesmos 6 números aqui que eu encontraria fazendo a regra de Sarrus, tá bom? A diferença é que eu não precisei copiar as colunas para fazer a continha, tá? Isso é bastante útil aí em várias situações, vocês vão perceber isso daí, tá bom? Que vai ser mais fácil fazer desse jeito. Vocês só precisam acostumar, então, com essa regrinha, tá? E para poder acostumar com a regrinha, a única forma é fazendo exercícios, né? Por isso, então, estou deixando para vocês aqui, ó, né, alguns exercícios para vocês fazerem. Vou pedir para vocês para não usar a regra de Sarrus nessa aula, né? Usem essa regrinha da laçada, porque é a forma que vocês têm aí de também aprender e poder optar depois pela forma que vocês acharem mais fácil, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a gente sempre acha mais fácil o que a gente já conhece, né? Então, com certeza vocês vão achar de começo assim que é mais fácil a primeira regra, a regra de Sarrus.
Mas depois que a gente conhece bem esse método da laçada, aí sim a gente pode fazer a comparação e ver o que é mais fácil, né? E aí muita gente aí resolve usar esse método, né? E vai facilitar a vida de vocês aí. Tá certo então, pessoal? Então peço para vocês fazerem esses exercícios, tá? E na próxima aula a gente continua. Obrigado, pessoal.